Otto. Não, o Otto não pode ver nada, não pode ver um vento. Que... Tem uma tornozeleira, eu chamo a tornozeleira eletrônica. Não, Marcelo, judiação. Não, Fica dando choque no cachorro. Esse papo dele não late tanto quando sai na rua. Você é mais comportado. Pode sair, ó, o cachorrinho de madame. Doutora, a senhora é especialidade criminalista, né? E a doutora Ana Paula? Direito de família e direito das mulheres. As duas, direito das mulheres. Criminalista e direito das mulheres. Depois eu vou te mandar um A senhora é carioca? Pernambucana. Muito bem. Uhum. Da família. Recife mesmo? Recife. Direito da mulher, né? Da família e da mulher. Direito de família e direito das mulheres. Porque são especialidades diferentes. Ei, Sofia, o nome do evento você vai realizar amanhã, como no do evento? Nenhuma a menos. Nenhuma A menos. a menos. Posso avisar que o Robson vai ter mensagem, né? Show de bola. É só pra gente ter um bastidor aqui. Hoje. Nós estamos hoje é sábado já, viu? Pra gravar. Hoje é sábado. Tá. A gente vai chamar o povo mais tarde, é 4 horas mais tarde, hoje. tá? Ah, verdade, tá certo. Hoje é bom sábado. falar, viu? Porque eu já ia dizer amanhã. Aí, assim, é bom que vocês avisem, né? Porque às vezes a gente tá falando de mar, tem um tempo, né? Não. Aí levanta a mão, qualquer coisa, né? Pra gente parar. Vamos lá. Sofia. Ok? Isso um... Oi, tudo bem? Valendo. Hoje são Tem só o microfone ali, elas passam a aproximar mais. só tem esse processo aqui. Pronto, só esse processo. Pronto. Pode falar bem Deixa. próximo, viu? Oi, som, 2, som. Olha a hora, minha joia. Minha joia. Meu pai que fala. Alô, amigas e amigos, muito bom dia. Hoje, sábado, 7 de fevereiro, o ano 2026. E hoje recebo duas mulheres advogadas e eu já chamo a sua atenção para logo mais, nós teremos um evento lá no Teatro Rosa Moraes. Nenhuma a menos. O assunto que nós vamos tratar hoje, nos conversando com o especialista, é sobre o direito da família e da mulher. Quanto direito vocês têm, talvez não tenham conhecimento, é verdade? Você sofre, mas não está bem informado. Você passa por problemas e você não sabe os seus direitos. Então, nada melhor do que eu receber hoje duas belíssimas advogadas, a doutora Sofia França e a doutora Ana Paula Brito. Elas são especialistas no direito da família e da mulher. E já convidando você para logo mais o evento no Teatro Rosa Moraes, aqui em Crateús. Doutora Sofia França, que alegria de receber no nosso programa. Bom dia, doutora Sofia. Bom dia, Marcela. É um prazer ser recebida aqui na Poti, que é a casa do meu pai, da minha família, e estar aqui de frente com você é realmente um prazer. A alegria é muito grande. Você correu pequeno aqui dentro da rádio, já é uma advogada, né? Tudo bem? Faz tempo. Não faz muito tempo não. Que alegria, doutora Ana Paula Brito, né? Dizem, doutora Ana Paula, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Bom dia! Bom dia a todos que estão ouvindo aqui a rádio. Muito obrigada pelo convite para a gente estar fazendo, né, essa divulgação desse evento que vai ajudar muitas mulheres, não só mulheres, mas toda a família. A senhora é pernambucana pelo sotaco? Sou, não dá para enganar, né? Gosta de frevo? Oxi, já tô vendo. Oxi, já sai sem querer, né? Mas o nosso assunto é o direito da mulher e da família. Isso, mas também vai ter coisa relacionada a carnaval. Né? Eita, então o programa promete, né? O programa promete. Antes de mais nada, eu quero, a doutora Sofia, me fala sobre o evento hoje que vai acontecer no Teatro Rosa Moraes. Logo mais, doutora Sofia França. Hoje, 4 horas da tarde, né? É um evento pensado por nós, advogadas e mulheres, acima de tudo. Às 4 horas da tarde, lá no Teatro Rosa Moraes, a gente vai começar com palestras, eu falando sobre o direito criminal, a violência doméstica no âmbito do direito criminal. A doutora Ana Paula vai falar no âmbito do direito penal. Também vamos ter uma advogada, do direito de família, perdão. Também vamos ter uma advogada falando sobre o previdenciário, porque as mulheres também têm direitos previdenciários quando passam por esse tipo de violência. E aí também vamos ter uma palestra de uma psicóloga, depois terapia comunitária,
teremos também um mutirão de atendimento jurídico completamente gratuito para quem precisar de orientação jurídica e ao final um coffee breakzinho, né? E é bom. É, cafezinho, né? Doutora Sofia França, uma informação de perguntar. A entrada franca, Gratuita. Não paga Completamente nada. gratuito, não paga nada. participa até do coffee break. Participa do Coffee Break e a gente também vai ter um sorteio de um dia de beleza lá na Lica Beauty Center. Eita, a mulher que participar vai participar de um Do dia de sorteio, beleza. Do Vai ter sorteio. um sorteio de um dia de beleza lá na Lica. Tudo bem. Será às 4h hoje no Teatro Rosa Moraes. Isso. Beleza. Eu já vou começar logo com a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula Brito, as mulheres já conquistaram muito, falta a informação? Isso, falta informação, na verdade, não só informação, né? Mas, assim, a nossa parte é justamente dar essa informação para as mulheres, porque a gente vê, assim, casos assustadores de feminicídio. Às vezes são situações que começam num relacionamento, num namoro. Então, tem situações que a gente chama, inclusive, de aspectos invisíveis de um relacionamento abusivo. E a gente quer buscar orientar. Então, a gente quer fazer um evento não o mesmo, como sempre tem, mas a gente quer orientar como se prevenir, como observar essas questões de violência já no começo do relacionamento, como procurar uma rede de apoio. Então, todas essas informações vão ser passadas, porque a gente vê o feminicídio crescendo do nosso lado, não dá para a gente ficar omisso e fechar os olhos em relação a isso. Doutora Sofia França, por que a violência contra a mulher ainda é algo tão recorrente, doutora? Porque, Marcelo, é algo cultural, é algo que a sociedade tolera. A gente foi criado com aquela crença de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. As mulheres foram criadas para ser submissas aos homens e apesar de todos os avanços até hoje, até os dias atuais ainda existe isso no imaginário popular. Então as pessoas toleram a violência, elas veem acontecendo, elas podem até se revoltar, mas elas não se envolvem, elas não denunciam, elas têm medo também de uma retaliação. E às vezes até as próprias mulheres têm medo, às vezes a pessoa tenta ajudar e não consegue porque está completamente adoecida psicologicamente. Então é um ciclo de violência muito grande. Normalmente começa com a violência psicológica. O cara acaba com o psicológico da mulher para que ela nem tenha condições de denunciar, de se sair daquilo. É um ciclo muito, muito difícil. Às vezes as mulheres sofrem violência até dentro de casa quando crianças vê o pai fazendo a mesma coisa com a mãe e entende que aquilo é amor, que faz parte. E aí é um ciclo. É um ciclo dentro da própria vida e dentro da sociedade, dentro da própria família. Muitas famílias, né, esse contexto de violência faz parte de muitas famílias e é perpetuado. Ok. Doutora Ana Paula Brito, por favor, quais são os sinais que devem ser observados dentro de um relacionamento? Veja bem, quando você percebe um controle excessivo, seja de roupa, seja financeiro, porque assim, são 5 tipos de violência doméstica. Tem a violência psicológica, tem a violência sexual, tem a violência patrimonial, né? Tem a violência física. Então, são vários tipos de violência doméstica. Então, desde o fato de dizer para a mulher não trabalhar, não, você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, você vai cuidar só de casa. Isso muitas vezes pode ser considerado uma violência patrimonial, por exemplo, porque é uma forma de controle, é uma forma de controlar a mulher para que ela não tenha sua independência. Agressões, afastar da família. Como é que o agressor ele começa? Muitas vezes ele começa como um ciúme excessivo, que chama de cuidado. Não valia aquelas suas amigas, não dá certo pra você. Aí aquela história quem ama, cuida. Exatamente. Não, aquela Aí roupa tem um que sua bocado dela amiga se cai usa. bem direitinho, né? Exatamente. Então, começa daí. Então, aquele controle excessivo, aquela manipulação, começa a chamar a pessoa de louca, quer afastar da família. Isso aí já são indícios que a gente chama muitas vezes dos aspectos invisíveis do relacionamento abusivo, que muitas vezes, logo no começo, ele já dá os sinais. Porque a violência não começa num tapa. Doutora Ana Paula Brito, quais são os crimes mais comuns relacionados à violência contra a mulher? Os crimes mais comuns é a lesão corporal, a ameaça, a injúria, a violência psicológica,
Só que é importante, inclusive, tem também a questão da violência digital, né, que é a pessoa ameaçar, postar imagens, usa nas redes sociais, fica fazendo a chantagem. Então, tem vários tipos, mas é importante, inclusive, né, já vou me adiantando em relação a isso, é importante que a mulher saiba que ela não está sozinha. Então, independente do tipo de violência, seja violência psicológica, violência física, ela pode e deve fazer um boletim de ocorrência, porque ela tem o direito à medida protetiva. Doutora Sofia França, eu quero aproveitar e fazer essa mesma pergunta. Na sua ótica, quais são os crimes mais comuns relacionados à violência contra a mulher, doutora? Como a doutora Ana Paula falou, no âmbito do direito de família, no âmbito dela, muito da questão da violência patrimonial, a alienação parental, né? No âmbito do direito criminal, é realmente a lesão corporal, né? Um tapa, uma lesão que não causa a morte. Nos casos mais graves, infelizmente, né, o feminicídio. Descumprimento da medida protetiva, porque muita gente não sabe, mas se você for ler a Lei Maria da Penha, não existem crimes. O único crime que tem na Lei Maria da Penha, assim, tipo penal, que tem uma pena, é o descumprimento da medida protetiva. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela cria um contexto para todos os crimes. Por exemplo, Marcelo, se eu, Sofia, dou um tapa na cara na sua cara, Marcelo, vou lhe dar um tapa na cara. A polícia só vai me investigar se você for na delegacia e fizer o boletim de ocorrência e olha, eu tô representando aqui contra a Sofia porque ela me deu um tapa. Quando esse tapa é de um homem contra uma mulher num contexto de violência doméstica, o meu marido, o meu namorado me dá um tapa, é diferente. Eu chego na delegacia, isso aconteceu. O delegado, ele tem o dever de investigar, independente da minha vontade. A partir do momento que ele fica sabendo, ele tem o dever de investigar por conta do contexto da violência. Porque não termina no primeiro tapa. Doutora Sofia, a sua colega, doutora Ana Paula Brito, agora há pouco falou em registrar um boletim de ocorrência, um BO. Existe ainda o medo da mulher e a delegacia registrar um BO após uma violência? Existe, principalmente pelo medo de retaliação. Eu vou registrar, vou continuar dentro de casa, ele vai saber que eu registrei e vai ser pior. Mas o que importa saber e o que as pessoas têm que internalizar é que o perigo, ele já existe. Então, quanto mais pessoas você notificar, se você acionar o Estado por meio do BO, o BO, ele, às vezes, a requisição da medida protetiva, por exemplo, que é feita junto com o BO, né? Ela pode ser feita na delegacia, pode ser feita direto no Ministério Público, na Defensoria, no Fórum. Então, é importante que você faça com que as pessoas saibam que isso está acontecendo para que aquilo seja investigado e que você saia de casa o quanto antes. E não tenha medo dessa retaliação, porque a violência, ela já existe. Ele não vai lhe violentar mais ou menos por causa de um BO. Na verdade, vai ser muito pior se você não avisar ninguém, porque a violência, ela vai permanecer, entre muitas aspas, invisível. Olha, você está ouvindo, conversando com o especialista. Estou conversando com as doutoras Sofia França e a doutora Ana Paula Brito. São advogadas e especialistas no direito da família e da mulher. E logo mais às 4 da tarde, hoje, sábado, vai acontecer um evento lá no Teatro Rosa Moraes. É aberto para todas as mulheres tirar dúvidas. Vai ser super importante. E eu convido você, que é mulher, você também é homem, defende as mulheres. É importante você ir também. Você que é estudante de Direito da Faculdade FPO de Crateús, de outras faculdades, você também é convidado a participar. Você que é estudante, você que é psicólogo, você que é acadêmico na psicologia, terapeuta, na enfermagem, é sempre importante porque você tem mais informações para você estar sempre orientando os seus pacientes, os seus clientes. Então, nada melhor do que participar hoje, às 4 da tarde, no Teatro Rosa Moraes. Entrada franca, tá bom? Doutora Ana Paula Brito, deixa eu lhe perguntar. Existe uma tal de uma violência psicológica. Como é essa violência, doutora Ana Paula?
Bom, a violência psicológica é toda conduta que cause dano emocional, diminui a autoestima ou busca controlar o comportamento da mulher, como a manipulação, uma chantagem, uma humilhação. E, inclusive, a violência psicológica muitas vezes é o start, é o começo da agressão, né? Começa nessa violência psicológica, nesse controle, nessa ameaça, você não vai sair com essa roupa. E tem estudos que mostram que mais de 60% das mulheres já sofreram o tipo de violência psicológica nos primeiros relacionamentos. Então, aquele primeiro relacionamento, quando você tem 16, 17, 20 anos, já começa com essa violência psicológica. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 21 anos, ela tem amigas que têm namorado, e uma amiga dela falando que o namorado dizia, você não vai sair com essa roupa, não. Você não vai andar com aquela menina, não. Que aquela menina, meus amigos falam que ela como é que eu vou dizer? Que ela tem muitos namorados. Então, para o adolescente, né, para aquela pessoa que está naquele primeiro relacionamento, muitas vezes não percebe. Mas a gente que já está nesse contexto de estudos, de trabalho, a gente já sabe que isso é o início de uma violência psicológica. E então, do começo, é importante que essas mulheres saibam que elas não estão sozinhas, que existe uma rede de apoio por trás, por mais que elas não tenham. Inclusive, muitas dessas não saem dessa situação por falta de rede de apoio. Ou questões financeiras, né? Muitas vezes elas dependem financeiramente do agressor. Então, é importante, isso a gente vai falar também no evento mais tarde, que elas não estão sozinhas. Existem políticas públicas, claro, não são, ainda são muito, muito falhas, né? Mas a gente também tem que enaltecer as coisas boas. Então, existem políticas públicas para que essas mulheres rompam esse ciclo de violência, seja com apoio de aluguel, um aluguel social, um BPC, que a advogada previdenciarista vai falar sobre isso, tá? Então, a mulher não está sozinha. É importante que ela rompa esse ciclo já do começo. Que é que uma mulher, ela não quer se identificar. Só as iniciais MV. Bom dia, Marcelo. Estou amando o programa. Quero parabenizar a doutora Sofia França e a doutora Ana Paula. Mas eu quero fazer uma pergunta para essa meninazinha do Vanquinho, viu? Pronto. Doutora Sofia França, o agressor pode ser preso imediatamente? Eita, que pergunta. É a sua cara essa resposta. Vamos lá, doutora. Pode, né? Num contexto de flagrante. Por exemplo, está acontecendo alguma coisa ali, a mulher liga para a polícia, ou um vizinho mesmo liga, tá tendo uma confusão aqui, eu acho que ele a está agredindo, ele está gritando com ela. Violência verbal também é violência, né? E aí, naquele momento do flagrante, a polícia tem a obrigação de conduzir à delegacia. E aí, isso é algo que eu vejo muito falho. Porque a polícia chega lá, a mulher, não, eu não quero não, que leve ele não. Não tem querer. Na violência doméstica, a ação é pública incondicionada. Vou traduzir, né, para que todo mundo entenda. Ação pública incondicionada significa que o Estado, ele tem a obrigação de intervir independente do consentimento da vítima. Independente. Então, a polícia, mesmo que a mulher diga, não, deixa ele aqui mesmo, já passou, ele já se acalmou, não precisa levar não. Tem que levar, tem que ir para a delegacia, tem que ser registrada a ocorrência, tem que ser preso em flagrante. E também existe a modalidade da prisão preventiva, que é quando não há uma situação de flagrante, quando não há o flagrante delito, mas a prisão preventiva, ela pode ser decretada, claro, observando os requisitos legais, né? Especialmente algo que ocorre muito é quando há uma medida protetiva e o agressor transgride, ele não obedece. E aí a mulher deve ir à delegacia ou mesmo ligar para a polícia e dizer, olha, existe uma medida protetiva, ele continua falando comigo, ele continua me importunando, ele vem à minha casa, ele chega perto de mim, ele me ameaça. Então, o simples fato, e é justamente esse o crime que a Lei Maria da Penha criou, porque todos os outros crimes já existiam. O que a Lei Maria da Penha criou foi descumprir da medida protetiva, tem que haver a decretação da prisão preventiva. A mesma ouvinte pergunta, a vítima precisa de advogado? Não precisa.
Qualquer pessoa pode denunciar o crime de violência doméstica. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O advogado é importante para acompanhar ali o inquérito, né? Para fazer andar, porque a gente sabe que a demanda do serviço público é muito grande. Então, o seu caso, infelizmente, é mais um caso. Então, é importante que o advogado vá ali na delegacia cobrar. O advogado, ele movimenta o processo, mas não precisa de advogado para denunciar. Doutora Ana Paula, essa é para a senhora, tá bom? E ela disse, bom dia, Marcelo Chaves, eu sou o 27 desta rádio. Escuto sempre o repórter Tony Salles da área policial. Eu tenho escutado que depois de uma mulher agredida, chega na delegacia, a mulher desiste de denunciar. Pode, doutora Ana Paula? Não pode. Como a advogada Sofia falou, é um crime incondicionado. Então, continua a investigação. Inclusive, muitos desses casos são as mulheres com medo, porque ele diz, se você me denunciar de novo, eu vou matar. Eu vou deixar sem pensão alimentícia. Como é que você vai fazer? Então, já tem uma chantagem aí. E tem um detalhe. Existem políticas públicas que dão essa segurança para a mulher em caso de situação de violência doméstica. Outro ponto também que é importante, às vezes, tem aquele ditado, né, antigo, que é um ditado que não usa mais. Em briga de marido e mulher não mete a colher. Mete sim. Inclusive, condomínios, eles são obrigados a denunciar casos de violência doméstica. Então, se você mora no condomínio, sabe de uma situação de violência doméstica, o síndico, ele é obrigado a fazer essa denúncia. Pode ser anônima? Pode ser. Qualquer pessoa pode ligar para o 180, fazer essa denúncia anônima. Sua vizinha, você sabe que ela está sendo agredida, os filhos estão sendo agredidos, você faz essa denúncia e a polícia vai bater lá e vai verificar. Porque são situações diferentes. Uma coisa é você fazer um BO e pedir uma medida protetiva. Você pode, inclusive, pedir a medida protetiva sem provas. Porque a gente sabe que muitos casos da violência psicológica acontecem entre quatro paredes. Como é que você vai provar? Às vezes ele quebra o celular, você deixa até... Eu sempre digo para minhas clientes, deixa o celular escondido filmando, fala com a pessoa para a pessoa ficar como testemunha, mas nem sempre acontece dessa forma. Às vezes ele já percebe que você está com o celular ali filmando. Então, a medida protetiva é independente de provas. A própria fala da mulher já tem força probatória para conseguir essa medida protetiva. Outra coisa é que é o processo judicial. Aí realmente vai continuar o processo. E para o processo judicial, aí sim, vai precisar de provas. Mas aí entra a testemunha, exame de corpo de delito, e aí já é uma parte 2 na situação. Bom dia, Marcelo. Estou escutando o programa. Parabéns à doutora Sofia França. Parabéns à doutora Ana Paula. E eu vou hoje à tarde ao teatro. Mas eu quero primeiramente fazer um comentário. Doutoras, eu moro aqui na minha rua, que eu não posso dizer aonde. Geralmente vejo um vizinho agredindo a mulher. E ela nunca denunciou. Sempre vejo ela com hematomas. Eu tenho que ter provas para denunciar na polícia? Não. O seu testemunho vale, né? Você deve denunciar, claro. Aí a pessoa às vezes fica pensando assim, poxa, ela vai se chatear comigo, porque se ela não se denunciou, eu tô me metendo na vida dela. Mas, gente, vamos priorizar a vida e as amizades. Se você tá presenciando uma situação dessa, você precisa denunciar, independente da vítima, que às vezes ali tá tão alienada, tão manipulada, ficar com raiva de você, mas você tem que preservá-la, pode ser que um dia ela lhe agradeça. Doutora, me permita, diante de um fato desse, pode se manter o anonimato. Pode sim. Não há necessidade de identificação. Denúncia anônima, denunciação apócrifa é o termo que a gente utiliza. Você liga para o 180, que o 180 é um número de chamada gratuita, que é voltado justamente para essas denúncias dos casos de violência doméstica. Mas você também pode ligar para um 190 normal, né? Mas de preferência um 180, porque existe um preparo já voltado para isso. E aí você diz que prefere, né, que não se identificar. Mas você fala, olha, aqui na minha rua acontece isso e isso, eu presencio sempre, mas por algum motivo ela não denuncia, mas eu não posso continuar vendo isso, eu gostaria que uma viatura viesse acompanhar, que fosse feita uma investigação, enfim. Doutora Ana Paula, como as provas são produzidas, já que normalmente esses casos ocorrem em quatro paredes e não tem testemunhas?
Exatamente. Muitas mulheres, elas ficam desmotivadas a denunciar por falta de provas. Mas é como eu falei, a medida protetiva independe de provas, certo? Quem vai fazer a investigação é a polícia, é a delegacia. Se você não tem provas, fique tranquila. Você pede sua medida protetiva e você vai atrás de testemunhas, vai atrás de um exame. Se você foi agredida, vá no médico, peça um laudo, tente fazer um exame de corpo de delito, que a própria delegacia encaminha a mulher para fazer esse exame, né? Então, provas, rede social, isso tudo serve como provas. Doutora, mais uma pergunta aqui. O agressor pode ser retirado de casa? Sim, sim. Em alguns casos, sim. No caso mesmo de violência doméstica, é feito um pedido liminar para afastamento do agressor do lar. Então, ele é afastado do lar. Inclusive, até a questão de visitação às crianças pode ser revista. E como fica a guarda dos filhos e a visita em caso de violência? Então, em casos de violência doméstica, a guarda não é compartilhada, tá? Porque são dois tipos de guarda: guarda unilateral e guarda Então quer dizer que compartilhada. se o agressor agredir a mãezinha, ele não vai ter nenhum direito de ver a criança. Ele tem direito de ver, porque guarda e visita é diferente. Só que a guarda não vai ser compartilhada, vai ser uma guarda unilateral para a mãe, ou seja, ele não vai participar das questões da vida da criança, porque a guarda é unilateral, mas dependendo da gravidade da situação, ele pode perder o direito de visita para preservar o psicológico e a integridade física também das crianças. Isso é verificado, é caso a caso, né? Não é aquela mistura de bolo, é caso a caso. Pode ser que ele continue com o direito de visitas ou não. Doutora Ana Paula, como é possível resolver questões de divórcio junto à proteção contra a violência? Sim, inclusive quando a mulher ela perde a medida protetiva, o divórcio pode ser feito inclusive na própria delegacia que foi feito o pedido de medida protetiva. É um divórcio mais célere com pedido de alimentos, como pode ser feito à parte também. Doutora Sofia França, essa pergunta já foi feita, mas eu vou repetir novamente. Já está chegando aqui, eu tenho que atender o ouvinte, né? Aqui quem manda é o ouvinte. A denúncia pode ser feita por terceiros? Pode e deve, né? Qualquer pessoa pode denunciar. Inclusive, fazendo um adendo à fala da doutora Ana Paula, que eu acho importante falar. A pessoa tem medo de denunciar porque não tem provas. Às vezes você acha que não tem prova, mas sempre tem alguém que viu. Sempre tem alguém que percebeu que ele limitava a tua roupa. Não há crime perfeito. Não há crime perfeito. Você percebe, às vezes as pessoas não falam nada, mas percebe que ele é agressivo, percebe que ele te manipula, percebe que ele te afasta. Então, só o simples relato dessas situações, desses sinais de alerta, já é suficiente, porque assim, na dúvida, nesses casos, o judiciário ele tem que proteger a vítima, porque é um risco iminente. Então, sempre tem alguém que viu. O que é o número 180 e como ele funciona? O número 180, como eu falei anteriormente, é a central do atendimento à mulher. Ele funciona 24 horas, assim como o 90. E ele orienta sobre Doutora, os direitos. mesmo aqui no interior, certo? Sim. Ele é um número só, Sim, é nacional. Nacional. É nacional. Obrigado. Ele orienta sobre os direitos e encaminha para o serviço de proteção. E a ligação também é gratuita, assim como o 90, o 93. Enfim, é um disque de emergência, assim como todos os outros. Agora, um assunto importante, eu quero que as duas me respondam, por favor. Responda o ouvinte, né? Diferença entre a delegacia comum e a delegacia da mulher. Qualquer uma serve? Serve. Principalmente, salvo engano, eu não moro mais aqui em Crateús há algum tempo, mas eu acho que aqui não Você tem agora é uma mulher de delegacia. capital, né? Eu venho só visitar o Vanquinho, mas não moro mais aqui, mas nada impede, queridos ouvintes e clientes, potenciais clientes, que a gente trabalha aqui também, porque, né, nós somos da OAB do Ceará, então nós atendemos todo o Ceará e todo o país também, né? Mas, enfim, aqui em Crateús, salvo engano, não tem uma delegacia especializada, uma delegacia só para mulher, tem? Até agora, o que eu saiba, não. Não, né? Não. Pode ter um núcleo lá dentro da própria delegacia de Polícia Civil voltado para isso, pode ter um núcleo, uma equipe, mas mesmo não tendo a delegacia da mulher, qualquer delegacia ela tem o dever de registrar a ocorrência, né? Quando existe a delegacia da mulher, por exemplo, lá em Fortaleza, eu vou fazer a denúncia, faço a denúncia na delegacia mais perto da minha casa.
Aí a delegacia, ela registra tudo e manda para a delegacia da mulher para que seja investigado lá. Quando não tem, a própria delegacia ela tem o dever de investigar. Qualquer delegacia, no caso, né? Eita, chega aqui sobre rede social. O homem pode controlar a rede social da mulher? Alô, homens! Olha a resposta das doutoras. Você que gosta de controlar as redes sociais da sua mulher, olha só a resposta. Eu vou ouvir as duas advogadas, a doutora Sofia França e a doutora Ana Paula, sobre o direito da família e da mulher em relação a essa pergunta, doutora Sofia. Pode não, crie vergonha, viu? Não vá mexer no celular da sua mulher, não, porque isso é violação de privacidade. Ela, apesar de ser sua esposa, né, seu cônjuge, sua namorada, ela é um ser humano e ela tem os direitos dela. Você não tem o direito de invadir a sua privacidade. E isso é um sinal de alerta, viu, mulheres? Controle. O controle não é só o controle da roupa, não é o controle das amizades, é o controle da sua rede social. É o cuidado, entre muitas e muitas aspas. Ele acha que tá cuidando de você, mas não tá não, viu? Ele tá lhe controlando e ele tá querendo lhe manter na palma da mão. Doutora Ana Paula, me responda essa pergunta aí para o ouvinte que fez agora. A Sofia foi muito direta, viu? Então, tem algumas situações... Coitada com ontem um advogado dessa como denunciante, viu? Então, a questão dos crimes digitais, né? Além da questão de invadir a rede social, que é privada da pessoa, também tem a questão dos outros crimes digitais, que é você enviar vídeo, você fazer chantagem, dizendo que vou enviar esse vídeo aqui seu... isso tudo também é crime, isso tudo também deve ser denunciado, tá? Não só o acesso às redes sociais sem consentimento, ou até com consentimento por medo. Deixa eu olhar aqui com quem você está falando, deixa eu olhar aqui quem é esse que está curtindo sua foto. Isso também é uma violência psicológica. Eita, doutor, chegou uma pergunta aqui, eu tô todo me tremendo aqui, sabe? Vou lhe fazer a pergunta, tá bom? Bom dia, Marcelo, parabéns pelo programa, por isso que eu amo essa rádio, sempre traz assuntos importantes. Me relacionei com um rapaz que depois não deu certo. Ele ficou com fotos íntimas minhas. Eu não quero mais relacionamento com ele. Ele está ameaçando, se eu não ficar, vai tornar público as minhas fotos. O que eu devo fazer? Denunciar imediatamente, tá? Independente de ser um relacionamento, porque a violência doméstica, ela exige ali um relacionamento, uma relação íntima, como diz o próprio nome, doméstica, né? Não precisa morar na mesma casa, mas ali um relacionamento de longa data, enfim, que tem essa intimidade. Mas até um ficante seu que lhe ameaça, um doido, né? Diz que vai... Isso é terminantemente proibido. Primeiro que você não pode divulgar, seja qual for a foto, ainda que não seja íntima, você não pode sair divulgando a foto de ninguém sem autorização. Ainda mais uma foto que expõe a mulher dessa forma, né? Não pode. Nem que seja... o pessoal faz aqueles sex tapes, né? Vídeos das relações sexuais. Não pode enviar para ninguém sem o consentimento de ambos. Inclusive, por exemplo, muitos casos os homens filmam escondidos, jogam naqueles sites, né? E aí as plataformas, a partir do momento que a pessoa solicita, elas têm que remover imediatamente aquele conteúdo. Porque não houve a anuência, não houve a autorização da vítima, da outra pessoa ali. Doutora, as plataformas digitais, ela tem como identificar da onde partiu o vazamento do vídeo? Sim. Elas conseguem ver ali quem foi que enviou, né? E também pode ser feita toda uma investigação com todo o maquinário que o Estado possui, né? A investigação digital, existem peritos para isso também nas delegacias. Pode ser investigado sim, e deve, né? Até porque a mulher sabe quem foi que gravou aquilo, normalmente sabe. Há proteção especial quando existem filhos envolvidos? Aqui é com a doutora Ana Paula, né? Doutora Ana Paula Brito responde à pergunta: há proteção especial quando existem filhos envolvidos? Sim. Inclusive, pode ser pedida uma medida protetiva também para os filhos, tá? Quando são situações que tem uma agressão, principalmente quando é uma agressão física ou psicológica na frente dos filhos, isso interfere diretamente na questão da guarda e visitação, tá? Agora, só complementando a fala da doutora Sofia, teve um caso que aconteceu em Recife com a cliente minha.
muito nova ela se relacionou com a pessoa e essa pessoa simplesmente começou a stalkear a vida dela, que isso é relacionado com crime digital, tá? Eu acho que é importante falar isso porque ela é muito nova e ela ficou com medo de denunciar. O que é que ele fazia? Ele falava com várias amigas dela, dizia, eu sei que ela é do job. E ele pegava essas testemunhas para querer ameaçar ela. Se ela não ficasse com ele, ele ia dizer que ela era garota de programa, que agora chama job, né? Que ela era garota de programa e que ele já falava com isso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei com ela e incentivei que ela fizesse esse BO. Quando ela fez esse BO, a gente verificou que esse agressor, ele fazia isso com várias pessoas, mulheres que se relacionavam com ele. E todas nessa mesma idade, 21, 22, 20, muitas vezes que não sabe que pode, que isso é proibido e que ele e que pode denunciar. Então, quando bateu na delegacia esse BO dela, foi verificado que ele tinha esse comportamento com todas as mulheres que ele se relacionava. E aí, realmente, agora, ele está respondendo por esse crime. Então, por isso que é importante fazer o BO, não só para você ter a medida protetiva, mas que realmente haja investigação. Nesse caso mesmo, como ele era recorrente, esse comportamento dele de ameaça, de perseguição, de stalking, então aí realmente a gente vai conseguir, se Deus quiser, enquadrar esse agressor. Esse fato aconteceu em Recife. Vou para a doutora Sofia França. Complementando a fala da doutora Ana Paula sobre o crime de perseguição, stalking, é importante salientar que foi promulgada a lei, né, que eu não me lembro agora exatamente qual é o grau de aumento, mas nos casos de perseguição pela internet, há um aumento de pena, tá? Porque é uma perseguição mais covarde, né? Você se esconde ali atrás de um perfil, não é a mesma coisa que você sair seguindo na rua. Você nem dá a cara a tapa. Você se esconde atrás de um celular e fica perseguindo uma mulher. Com perfil fake. Seja fake, seja normal, aquela coisa incubada, né? Mas se torna pior, aumenta a pena. Doutora, print e mensagem servem como prova judicial? Com certeza, com certeza. Esse evento hoje vai ser show, viu? Vai ser show hoje, às 4 da tarde, lá no Teatro Rosa Moraes, com tempo nenhuma a menos. Você que é mulher, certo? Você que é acadêmica em Direito da FPO, aqui em Crateús, tá bom? Você que é acadêmica em enfermagem, psicologia, terapeuta e outros, né? E direito. É importante você hoje participar, certo? Participar desse evento hoje às 4 da tarde. Você que é mulher, sim, lá no bairro, na periferia, mora no interior, você é vítima, você conhece alguém que passa uma situação, chama ela e vai dar uma voltinha, dar um pulo lá no Teatro Rosa Moraes, tá bom? Entrada franca, hoje, às 4 da tarde, tá bom? Doutora, ou seja, a mulher pode receber apoio psicológico e social pelo Estado? Deve. Né? A partir do momento que é feita a denúncia, é importante, eu falei sobre a diferença da delegacia comum e da delegacia da mulher. Quando existe na cidade uma delegacia especializada, é preferível que se procure ela, porque ela tem uma estrutura voltada justamente para isso, né? E aí tem os psicólogos, você passa por uma avaliação de risco, o psicólogo ele dá um laudo ali, ó, essa mulher está gravemente adoecida psicologicamente, tudo isso é levado em conta, inclusive para a decretação da prisão preventiva, tá? Isso acontece e é muito sério, e o Estado ele tem a obrigação de dar todo esse suporte. Doutora, a gente vive a realidade e escuta muitas pessoas, né? Humilhação constante, isolamento social, são crimes? São. Na verdade, é o começo, né? É importante que as pessoas entendam Doutor, vocês são mulheres, me explica como é essa humilhação, humilhação constante. Porque às vezes você fala exemplos que contempla alguém que está me ouvindo. Sim. Porque, doutora Ana Paula, eu estou falando para um público, né? Nem todos têm a formação que vocês têm, mas outras pessoas mais simples têm outra formação, que não têm formação, e é importante o que é essa humilhação. Marcelo, na maioria dos casos, os homens começam fragilizando a mulher,
Então, ele fragiliza psicologicamente. Normalmente, ele vai lá na autoestima. Tinha uma professora minha na faculdade que ela dizia que tinha um caso de uma mulher que o cara começava a chamar... Ela era muito alta, né? Vai lá, girafa. Meu Deus. Vai, fica fazendo apelidos que é brincadeira, mas afeta, sabe? Fica dizendo, tu tá comendo demais, tu vai ficar gorda. Só eu que vou te querer desse jeito. Não vai ter ninguém que te queira, não. Tu vai me trocar por outro, ele vai fazer a mesma coisa contigo. Tu vai trocar o certo pelo duvidoso. São esses comentários, você tá feia, você tá gorda, você tá magra demais, você... Ave Maria, tu é muito burra. Esses xingamentos, essas depreciações são crime. É violência moral, é violência psicológica. A mulher, ela é destruída psicologicamente. E vale ressaltar que a violência psicológica é muito democrática. Toda mulher pode ser vítima, independente da instrução. Eu mesma já tive relacionamentos que, mesmo eu sendo instruída, tendo a instrução que eu tenho hoje, eu caí. De me controlar, de me afastar da minha família, dos meus amigos. E você acha que você está sendo protegido. Ele tem razão, aquele povo ali não me faz bem. Ele acha. Eu passei por isso. E quando você olha para trás? Quando você olha para trás e diz, meu Deus, meus pais abriam tanto os meus olhos. Meus pais diziam, esse homem não é para você. E às vezes a gente fica com raiva porque assim, o pai e a mãe ficam com raiva. Diz, não quero você com ele. Mas não tem um motivo para lhe dizer, só não quero. O feeling, né? Aquele sexto sentido de pai e de mãe, que tá vendo que você não tá sendo você mesmo. Ele tá lhe afastando da sua família, ele tá lhe transformando em outra pessoa para que fique mais fácil de você ser manipulada. Eu tô com duas advogadas, praticamente de gerações diferentes, né? A doutora Ana Paula agora há pouco disse que tinha uma menina que tinha filho de 21 anos de idade, não é isso? É. E a Sofia não tem nem 21 ainda, né? Eu tenho, vou fazer 24, viu, Marcelo? Certo. Doutora Ana Paula, certo? Por que as vítimas têm dificuldade para sair de relacionamentos abusivos? Então, como Sofia estava falando, eu também sofri um relacionamento abusivo. A gente mora no Brasil, principalmente no Nordeste, as pessoas, os homens são muito machistas ainda, certo? E tem essa questão cultural, que nosso trabalho justamente é desmistificar essa cultura, né, errada, do homem ser o melhor, do provedor, da mulher ser submissa. Então, é importante a gente alertar justamente para romper esse ciclo logo no começo, certo? Então, eu acho que esse cara pergunta. Ou seja, por que as vítimas têm dificuldade para sair de relacionamento abusivo? Sim, então, muitas vezes são falta de rede de apoio, certo? Questões financeiras. Eu tive um caso mesmo de uma cliente que o ex-companheiro dela, ele agredia ela ficou casada com ele dos 17 aos 27, tem um filho, tinha um restaurante com ele, tinha carro, tinha moto, casa. Então, quando eles estavam para se separar, ele agrediu ela, obrigou ela a assinar um documento, um contrato, que ela abria mão dos bens. Por quê? Porque além da agressão, ele ainda tomou o cartão de crédito que ela fazia feira para criança. Então, tem a questão da situação financeira, da dependência financeira, a falta de rede de apoio, a questão da cultura mesmo. Muitas vezes a mãe sofreu essa violência psicológica, a violência física, a avó também passou por isso. Por isso que, além da gente estar fazendo essa campanha, além de do governo federal lançar uma campanha agora para os homens intervirem e participarem quando virem uma situação de agressão, né? Inclusive, só fugir um pouquinho da pergunta, mas eu acho que quando vocês verificam muitos vídeos de agressão física no meio da rua, muitos homens ficam de braço cruzado, não fazem nada. Então, essa campanha é justamente para os homens intervirem. Inclusive, o convite para o evento mais tarde serve também para o homem, porque os homens têm que meter a colher. Se ele, mas é meu amigo, não vou fazer nada, faça. Porque está errado, podia ser com sua filha. Então, a questão da dependência financeira, a questão da falta de rede de apoio, tem filhos, não tem o que fazer, se eu me separar dele, e até o medo. Porque tem casos, sim, que a gente sabe que às vezes existe uma medida protetiva e o cara descumpre. Vai lá e diz, tá bom, aí que eu saí. Daqui a pouco vai ser pior, que eu vou matar você. Então, realmente a gente precisa exigir
do Estado e do governo mais políticas públicas para que esse agressor ele use uma tornozeleira, que ele fique monitorado, que não tenha risco de descumprimento, porque muitas mulheres têm medo de denunciar, porque a gente vê que muitas vezes a medida protetiva não é 100% segura para aquela mulher. Então, isso é um trabalho em conjunto, sim. Doutora, qual o maior mito sobre a violência doméstica que precisa ser quebrado? O maior mito da violência doméstica precisa ser quebrado é que ele não vai mudar. Então, se você acha que aquela não, ele só agiu assim porque ele estava bêbado. Quando ele não está bêbado, ele é ótimo. Ele é super carinhoso, é um ótimo pai. Não, não existe um ótimo pai quando ele é agressor da mãe. Não existe. E outra questão é, a mulher tem que saber que ela não está sozinha. Se você não tem condições de contratar um advogado para assumir seu caso, tem a Defensoria Pública, tem algumas ONGs, tem faculdade também que tem um atendimento jurídico. É importante, mesmo que ela não queira agora, olha, agora eu não tenho condições de sair dessa situação. Ok, a gente respeita. Vá se instruir, vá procurar saber como sair, se prepare, junte um dinheiro, se for possível, para quando se divorciar, ter esse dinheiro para se manter nesse período do divórcio, da pensão alimentícia. Doutora Sofia, qual o primeiro passo para romper o ciclo de violência? Buscar ajuda e informação. Eu acho que a mulher, ela primeiro precisa se fortalecer psicologicamente, porque muitas mulheres se mantêm nesse ciclo por pura dependência emocional também, além de todas as outras questões. Os homens nos fazem acreditar que tudo aquilo que eles fazem é por amor. Não é por amor, não existe violência no amor. Não existe. Então, esse fortalecimento é muito importante. Quantas mulheres saíram de relacionamentos e só depois foram perceber que era abusivo? Só depois, quando já voltaram a si, quando se transformaram, voltaram a ser quem eram, percebiam. Porque aqui nós falamos, nós duas já fomos vítimas de comportamentos que se enquadram como violência. E quem é de nós que mora numa cidade como Carateús, que a gente conhece quase todo mundo, cidade de 80 mil habitantes, né? A gente conhece casos de famílias, pessoas que eu conheço. Eu vi meninas aqui em Carateús, que vocês não conhecem, sofrendo, tendo relacionamento abusivo. Sim. E graças a Deus conseguiram se sair e ter uma vida nova com pessoas altamente zelosa por elas, que eu conheço aqui vários casos. É muito importante porque o agressor, ele faz acreditar que ele tá fazendo aquilo por amor, e às vezes nem isso, às vezes ele diz, todo homem é igual, tu vai sair daqui e tu vai achar outro pior. Ou a pessoa acha, ai meu Deus, ele me ama, ele me sustenta, eu tenho uma vida boa financeiramente, ele me dá uma estabilidade. Gente, tudo passa. Tudo passa. Pode ser que você passe por um momento de aperto financeiro quando você sai ali daquela dependência, mas nada compra a nossa liberdade. Doutora, a medida protetiva demora? Não. A medida protetiva, você chega na delegacia, você faz o BO, você solicita, e aí em até 48 horas ela tem que ser apreciada pelo juiz. Só que o problema que eu acho, né? A medida protetiva, ela começa a valer a partir do momento em que o agressor ele é intimado. Normalmente isso demora uns 15 dias e tal. Precisa de advogado? Não precisa. É interessante, né, que o advogado acompanhe, ou a própria Defensoria Pública. A gente sabe que a Defensoria Pública tem um montante de processos muito grande. Normalmente o advogado consegue dar essa maior atenção de ir lá na delegacia cobrar agilidade, de ir lá no fórum cobrar. Não foi citado ainda. Manda lá para a central de mandados, fala com o... Como é o nome? Esqueci, com o oficial de justiça para ele fazer isso logo, que essa mulher tá correndo um risco. Doutora, todo agressor condenado por violência doméstica fica impedido de assumir o cargo público? É verdade? Fica. Fica sim. Doutora, uma outra informação. Quando a gente fala a agressão, geralmente a gente só pensa uma agressão de relacionamento marido e mulher. Sim. Geralmente tem irmão que agride uma irmã, agride a mãe, também atende a família. Exatamente. A violência doméstica, eu vou abrir aqui a Lei Maria da Penha, para eu ler o caput da Lei Maria da Penha, para que vocês E essa lei funciona, viu? Funciona. Ela
alcança uma maior rigidez. Conversando com a especialista, conversando com a doutora Sofia França e a doutora Ana Paula Brito, o assunto é direito da família e da mulher. Então, fala sobre a Lei Maria da Penha, exatamente sobre esse assunto que nós estamos falando. É bom lembrar que as doutoras e outras estarão logo mais às 4 da tarde no Teatro Rosa Moraes, no evento Nenhuma a Menos. Mulheres são convidadas, também não importa quem você seja, mulher, homens também são convidados, estudante de direito, enfermagem, psicólogos e outros. É importante, enfermagem, participar deste evento. E a entrada é totalmente franca. Tá ok, doutora? Tá ok, agora tá ok. Ó, a Lei Maria da Penha, ela diz o seguinte: esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é só contra a esposa. Tem filho que agride a mãe. É verdade. Agride a avó, a tia. É uma relação doméstica. Existe ali uma confiança. Entendeu? Dentro de casa, ali naquele contexto doméstico, mulher, é Maria da Penha. Independente de ser o filho com a mãe, o filho com a sobrinha. Sei lá, qualquer relação assim dentro de casa é violência doméstica. Não é só marido e mulher não, viu? Doutor, o tempo passou tão rápido, né? Aí vai passar até o dia todo, porque o assunto é bom, tá bom? Tem várias perguntas, não dá para atender mais, que o tempo acabou, certo? Mas eu queria que vocês reforçassem o convite para logo mais à tarde, tá bom? Doutora Ana Paula, por favor, logo mais à tarde, às 4 horas da tarde, no Teatro Rosa Moraes, o evento Nenhuma a Menos. Isso, convocamos toda a sociedade, não só as mulheres. Se você tem filho, tem filha, criança, adolescente, leve. Porque essa informação é importante para todos, não só para a mulher, mas o homem, a criança, o adolescente leve, porque é importante que saibam quais são os aspectos no começo de um relacionamento, de uma agressão, de uma violência psicológica, violência física. Então, quanto mais gente participar, é importante. A gente precisa alertar não só as mulheres que já vivem essa situação, mas mulheres que estão começando a se relacionar, tem um namorado, o seu filho lá que tem uma namorada. Então, a educação começa dentro de casa, né? Não só nas escolas, mas começa dentro de casa, para a gente desconstruir essa cultura do machismo, da posse, de que mulher é minha posse. A gente desconstruir essa cultura. Então, vamos ter esse evento mais tarde, Nenhuma a Menos, e todos e todas estão convocados para participar. Muito obrigado. Doutora Sofia, reforça o convite para logo mais. Vamos todo mundo, galera, comparecer lá ao nosso evento. Né? Eu falo mais para a doutora Ana Paula, fala de maneira formal. Eu chamo no informal mesmo, bora, meu povo. Vamos, porque quantas pessoas não ouviram agora esse programa de rádio e descobriram agora que são vítimas de violência ou que já foram. Então, lá a gente vai ter mais tempo, vai falar de uma forma mais, né, aprofundada. Leva aquela pessoa que você acha que tá num relacionamento estranho. Leva a tua prima, leva aquela tua sobrinha que tá começando a namorar agora. E precisa saber disso, né? Os homens, façam-se presentes. Vocês são filhos, vocês são netos. Vocês vão ter filhas, se não tiver, vão ter um sobrinho, vão ter uma amiga. Vocês convivem com mulheres, não se omitam. Participem também. Levem as esposas de vocês. Até para puxar as orelhas de vocês quando vocês estiverem agindo de uma forma que não deve, porque a gente sabe que a nossa sociedade é machista, a gente foi criada nela. Às vezes a gente peca. Mesmo que a gente mesmo que a gente não compactue, às vezes a gente peca sem querer. E é importante que a gente tenha esse conhecimento e que as pessoas ao nosso redor tenham conhecimento de o que é a violência para que ela não se perpetue e para que esse ciclo seja rompido. Aberto para todo mundo. Aberto para todo mundo, completamente gratuito. Ao final a gente vai fazer um mutirão de atendimento jurídico. Chegue cedo, a gente vai distribuir algumas senhas para a gente atender lá, para lhe orientar. Vai ter sorteio. Vai ter o sorteio de um dia de beleza no salão, para que as mulheres, para que essa mulher, né, se recupere, para que ela se sinta mais bonita, se sinta mais dona de si. Chegar o marido vai se animar. Vai. Doutora Sofia, fiquei feliz em ver você. Você está linda, maravilhosa, está uma brilhante advogada.
Tá bom? Eu tô me sentindo hoje velho, viu? Viu, doutora Ana Paula? Viu os pais dela começaram a namorar. Vixe, Certo? faz tempo, viu, Marcelo? Tá, vai mesmo. Mas são pessoas do meu coração, que é como se fossem meus filhos também. Os filhos dos meus amigos é como se fossem meus filhos. E o sucesso dos filhos dos meus amigos é como se fosse o sucesso dos meus filhos. Porque eu tenho um carinho muito grande pelas filhas do Vanks de França, pela Socorrinha e por toda a família. Obrigado, doutora Sofia. Que Deus abençoe. Eu que agradeço, amém. Doutora Ana Paula, prazer conhecê-la. Obrigada. Satisfação é minha. Tá legal? Grande abraço. Um abraço. Nenhuma menos. Direito da família da mulher. Conversando com a especialista, conversou hoje com as doutoras